convidados que ajudaram, fala aí, Anderson, que ajudaram até a cuidar das crianças. Foi uma benção. Então vai ter escala para os homens e ajudarem lá também. Escala para ajudar os pequeninos. Amém? Mas quero parabenizar a rede de mulheres, está crescendo bastante, está avançando em nome de Jesus Cristo. Agradeço a Deus pela vida das mulheres que tem trabalhado bastante, tem evoluído. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Queria que o meu amigo projetasse aí para mim Números 31. Números 31. A gente só vai ler o versículo 22 ou 23. Antes eu quero fazer uma confissão com vocês. Números 31, versículo 21, versículo 22 e 23. Eu quero que a igreja ela feche seus olhos agora nesse momento. Feche seus olhos. E repete assim comigo. Pai, me purifica. Eu quero ser transformado nessa noite pela água e pelo fogo. De uma das duas formas. Senhor Jesus, fala comigo, trata comigo e me ajuda nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu creio, irmãos, que você vai sair daqui hoje com mais uma porção de fé, mais uma porção do Espírito Santo, com mais uma porção de sabedoria, com mais uma porção de revestimento de poder para esses dias tão difíceis. Amém, irmãos? Antes de eu começar a palavra, eu queria cumprimentar a igreja de Campo Grande, que está sem luz lá, não pôde ter culto. Quem estiver nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos. Amém? Que semana que vem possa ter culto lá, em nome de Jesus Cristo. Mas devido ao temporal aqui também, né, caiu muita chuva, foi forte, né? Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E fala assim a palavra de Deus em Números 31, versículo 22 e 23. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar fogo, eu vou fazer passar pelo fogo. Eita! Se aguenta fogo, vai se transformar no fogo, para que fique limpo. Irmão, o fogo não vem na tua vida a não ser para que você fique limpo. Purificação. Todavia, se purificará com água purificadora, mas tudo que não pode suportar fogo, farei passar pelas águas. Então, irmão, na vida do crente você tem que aprender que você vai passar pelo fogo ou vai passar pela água. O que vai te transformar vai ser o fogo ou vai ser a água? Todos dois por meio da palavra de Deus. Eu vou falar algo para os irmãos. Essa semana eu fui questionado se... Perguntaram para mim assim, pastor, o que você faz lá na tua igreja? Eu falei, fiz uma pergunta assim, eu prego a palavra. Não, pastor, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para o senhor, quando uma pessoa está em pecado, quando a pessoa está no erro, quando a pessoa... Eu falo, filha, eu continuo te respondendo a mesma coisa. Eu prego a palavra. Sabe quem te convence? Não é o teu pastor, é a palavra de Deus. Quem te convence do erro, quem te convence que você está preparado ou não está preparado, quem te convence das coisas, não pode ser o teu pastor, não pode ser o homem. Tem que ser a palavra de Deus. E é por isso que eu trouxe essa palavra para você nessa noite. A gente tem muita vaga para trabalhar aí, né? Hoje a nossa irmã Jonária começou aqui no louvor. Tem muita vaga no louvor. Quem pode dar um urro aí? Eita glória. Irmão Cristiano tocando. Você me enrolou, né? Tu botou o playback e sentou no banquinho. Você fica com a Alice aí de tramóia aí. Primeiro dia já cansou. Aí vem, te pego na curva. Mas irmãos, a gente vê que tem vaga. Kids tem vaga, louvor tem vaga. Mas deixa eu te falar algo, tem muita gente que às vezes tem medo
porque se sente culpado, se sente em pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou falar para você se você vai ou se você não vai. Quem vai falar para você vai ser o Espírito Santo. Eu, na hora de almoçar, eu estava conversando com a minha nora amada, minha melhor nora. Só tem eu, né? Maria Eduarda. Estava conversando com ela e com o Xande, estava falando, gente, eu não tenho que falar para a pessoa quem está certo e quem está errado. Eu tenho que falar da palavra. Quando eu ministro a palavra de Deus, a palavra ela tem que te confrontar. A palavra ela fala quando você for ceiar, ela fala o que para você? Examine-se a si mesmo. Não fala assim, olha, pergunta para o pastor se você tem que tomar a ceia. Fala isso na palavra? A palavra fala assim, examine-se a si mesmo. Porque quem sabe da tua vida, melhor do que o teu pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você está de bem com Ele, se você está fazendo a vontade dEle, se você se acha que você está pronto, vai. Mas Ele fala para você, examine-se a si mesmo. Amém? Mas dentro disso tudo eu gostaria de dar umas dicas para você, porque o mundo ele fica assim, ele fica esperando que o pastor dê uma paulada na pessoa, que o pastor bote no banco, que o pastor faça isso, que o pastor faça aquilo, que o pastor... Sinceramente, eu fico muito preocupado quando a igreja ela tá se desvirtuando, está saindo do controle, está fugindo. Eu creio que eu não devo estar pregando muito bem, porque quando eu levo a palavra de Deus para as pessoas, ela tem que incomodar a pessoa, ela que tem que falar, ela que tem que falar, ela que tem que purificar. Por isso que lá em Números foi falado que a purificação ela vem pela água ou vem pelo fogo. Olha só o que diz a palavra: purificação através da água. Tudo que não, lá no versículo 23, tudo que não suporta fogo, fareis passar o que? Pela água. Em momento algum fala que vai passar pelo pastor. Aí você vê em Marcos 7,4, fala que os rituais de lavagem tinham ligação com o conceito de purificação. Quando alguém pecava, imolava um cordeiro, queimava, e depois ele fazia o quê? Lavava as suas vestes. Então assim, a nossa purificação ela vai ter que passar pela água e pelo fogo. Mas pastor, como é que eu passo pela purificação da água? Eu já sou batizado, pastor. Mas a água ela simboliza duas coisas na nossa vida. A água ela pode ser simbolizada pela água da palavra de Deus. Quando somos sensíveis à palavra, recebemos que somos fracos e não suportamos o fogo da provação e da tentação. Então a palavra de Cristo ela serve como água. Projeta para mim Efésios 5:26. A palavra de Deus ela tem que servir como água, ela tem que servir como sede, assim como a Leidiane levou aquele versículo. A mulher ela achou impossível Jesus descer até lá embaixo. Mas olha o pensamento humano da mulher. Ela estava pensando na água natural, na água que dá sede, na água que... Mas Jesus ele quer te dar uma água purificadora. Ele quer te dar uma água redentora. Ele não queria dar para aquela mulher samaritana ali uma água natural para matar a sede do corpo dela. Ele falou para ela que se você beber dessa água, jamais você terá sede. Então quem bebe da água de Jesus Cristo, quem bebe da palavra de Deus, jamais terá sede. E eu não estou falando da sede natural, corpórea. Eu estou falando da sede espiritual. Quem bebe dessa palavra, quem se alimenta da palavra, como a Leidiane também falou, não só no domingo, porque a gente vai fechar as portas daqui a pouco, vai apagar as luzes, mas quem se alimenta durante a semana nas células, quem se alimenta no culto de domingo de manhã, na escola bíblica, se alimenta, meus irmãos, da palavra. Leia a palavra, toma a palavra para a tua vida. Antes do pastor falar com você, a palavra fala. A palavra ela é reveladora. Olha o que diz em Efésios: para santificá-la, tendo a purificá-lo pelo lavar da
A água mediante o quê? Palavra. Quer ver você ser limpo, você ser lavado? É pela palavra. Uma das coisas que nos limpa, meus irmãos, é você ouvir a palavra. Quais as oportunidades que você tem hoje de ouvir a palavra de Deus? Você pode ler a palavra em casa, você pode vir terça-feira no culto de oração, você pode ir nas células, você pode ir na EBD, você pode vir no culto domingo. Quantas oportunidades você tem hoje de ouvir a palavra? A palavra de Deus, ela limpa, meu irmão. A voz de Cristo é como voz de muitas águas. Projeta para mim Apocalipse 1,15. Olha o que diz a voz do Senhor. Apocalipse 1, versículo 15. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz era como o som de muitas águas. A voz do Senhor na nossa vida, quando você ouve o Senhor falar contigo, é o som de muitas águas. Assim que tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus ministrada tem que fluir nos nossos ouvidos como um som de muitas águas. É assim que Jesus Cristo quer nos tratar. Eu acho que quando uma igreja anda muito na lei, onde um pastor tem que falar muito, o pastor tem que doutrinar muito, o pastor tem que... Eu acho que a palavra tem que falar mais. Acho que a pessoa tem que ouvir mais a palavra. Quanto mais você ouvir a palavra, mais o Senhor vai falar contigo. A voz do Senhor se ouve nas águas. Ali ele diz que a voz dele é como muitas águas. É igual o Salmo 29,3. A palavra de Deus é como água, porque ela limpa as vossas vidas do pecado. Davi, quando pecou, se viu sujo e clamou ao Senhor para que lavasse ele. Projeta para mim Salmo 51, versículo 2 e depois o versículo 7. Davi, o homem segundo o coração de Deus, olha o que ele fala para Deus: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Bota o 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Então a lavar é o que, irmão? Lavar com lama? Não, lava com água. Lava com água natural? Não, lava com água da palavra. Você quer ser limpo do pecado? Pede ao Senhor, medita na palavra de dia e de noite, e você vai conseguir resistir o pecado. Você vai conseguir resistir aquilo que tem te atribulado durante esses dias. Em João 13,8 fala que na cerimônia do lavar os pés, Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Jesus, ele quer lavar teus pés nessa noite. Jesus, ele quer que você vá para casa hoje lavado, limpo e remido pelo sangue dele. Ele morreu naquela cruz para te lavar. Ele morreu naquela cruz para que ele lavasse seus pés. Eu quero que meus irmãos saiam daqui hoje sem culpa alguma, sem acusação nenhuma na tua vida, lavado por essa água purificadora. Porque o Senhor Jesus, em João 13,8, ele falou: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Olha que forte. Você tem que permitir o Senhor lavar seus pés. Você tem que permitir que o Senhor te lave. Você tem que permitir que o Senhor te purifique. Porque se não for lavado pela água da palavra, você vai acabar sendo lavado pela água da provação. Vou dar só um pequeno exemplo, porque a hora já está avançada, eu vou tentar terminar no horário. Mas tem duas águas que falam conosco. A água da palavra, ela fala, e Jesus, dando um exemplo, ele falou: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus, ele quer te lavar dessa forma. Mas no dilúvio, como é que foi a palavra? Ele ministrou a palavra ali por meio de
Noé levava a palavra, ministrava a palavra. Alguém ouviu a palavra? Não. Quando a gente não ouve a palavra, Deus ele lava de outra forma. Não porque Ele quer, não porque Ele deseja, mas a gente acaba sendo levado. Enquanto Noé estava construindo aquela arca ali, o pessoal estava chamando ele de louco. Seu maluco, para que essa arca? Vai chover tanto assim? E ele levando a palavra, ele tentando convencer as pessoas a ouvir o que ele tinha para dizer. Mas, infelizmente, ninguém ouviu. E Deus mandou a sua palavra para limpar o pecado da terra. Mas como não deixaram limpar, Deus purificou a terra mandando água. Deus tinha que purificar a terra naquele momento. E purificou mandando água. Mais uma vez, a purificação vem pela água. Em vários salmos de Davi, Davi fala das águas como provação. Projeta Salmos 42:7 para mim. A palavra, a água da palavra é a melhor forma de Deus falar com você. É a melhor maneira de ser purificado. Lembre-se que você vai ser purificado, não tem jeito, pela água ou pelo fogo. Olha o que Davi fala em Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao rugir as tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abaterão sobre mim. Davi ele sabia que se ele não permitisse que a palavra de Deus entrasse na vida dele, olha o que ele fala, que todas as suas ondas e vagalhões iam se abater contra ele. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele fala pra gente, olha, se a palavra não te tocar, se a palavra não te conduzir, a palavra de Deus vai vir como ondas e vão abater sobre você. Então eu quero te convidar nessa noite. Dê um último exemplozinho aqui da água. Quem lembra de Jonas? Jonas, Deus está falando para Jonas, vai para um lugar, vai para aquele lugar. Aí aquele profeta, que chama de profeta teimoso, né? Aquele profeta teimoso, ele vai para outro lugar. Como é que é o tratamento dele? Por meio da água. Não é verdade? Ele entra no barco, indo para outro lugar, o nego joga ele onde? Na água. Até que um peixe grande, provavelmente uma baleia, pega ele e conduz ele para o lugar correto. E uma coisa para encerrar essa parte da água. Deus ele sempre quer te levar para o lugar correto. Seja por meio da palavra, a água da palavra, ou pela água da provação. Ele sempre quer te colocar na rota correta. Amém? Então fala assim comigo, Senhor Jesus, me leva para a rota correta, por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então a gente vai ser conduzido pela água de Deus, pelo fluir do Espírito Santo, pela água da palavra ou pela água da provação. Da mesma forma, irmãos, vem o fogo. O fogo também é uma forma de purificação, porque lá no versículo 23 ele fala, tudo que suportar fogo farei passar pelo fogo, para que fique limpo. Então tudo que suporta fogo vai passar pelo fogo. Então, irmãos, da mesma forma da água, tem dois tipos de fogo que eu quero falar para vocês aqui nessa noite. Primeiro fogo que queima, derrete, purifica e limpa, que a gente pode simbolizar, é o fogo do Espírito Santo. É o melhor fogo que você tem para ser tocado, para ser limpo, para ser purificado. Seja tocado pelo fogo do Espírito Santo nessa noite. Que nessa noite a gente possa ser cheio do Espírito Santo. Que a gente possa carregar o Espírito Santo durante todos os dias. Que a gente não possa ser um crente na igreja e um crente em casa, por exemplo.
Um crente na igreja, um crente no trabalho. Um crente aqui com meus irmãos e um crente diferente com a minha família. A gente não pode ser dois crentes, porque um corpo não habita dois espíritos. Então a gente só pode ter o Espírito Santo na nossa vida. Amém? Quem crê? Quem crê que você é cheio do Espírito Santo? Eu creio que todos que estão aqui são cheios do Espírito Santo. E você vai sentir isso mais um pouquinho agora no final. Que você é cheio do Espírito Santo. Como estamos na presença de Deus, estamos como no meio do fogo. Moisés, quando estava na presença de Deus, era avistado pelo povo somente pelo monte coberto de fogo. Êxodo 8:2. Deus é como fogo consumidor. Bota lá em Hebreus 12:29 para mim. Hebreus 12:29. Olha o que fala de Deus. Deus é o quê? Pois o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Mas Deus não é um fogo que quer te consumir, irmão. Deus quer um fogo que quer te trazer para a rota. Ele quer te trazer para o caminho correto. Ele quer te... Sabe, irmão, deixa eu falar algo para você. Deus, ele não tem prazer nenhum em destruir a criação dele. Nós somos feitos imagem e semelhança dele. Qual seria o prazer de Deus de destruir a nossa vida? Mas a todo tempo, em todo momento, ele quer te trazer para o rumo. Eu fico sempre brincando, né? A gente não é de esquerda nem de direita, nós somos do centro da vontade de Deus. Esse tem que ser o posicionamento do crente, no centro da vontade do Senhor, porque ele quer te levar para o rumo correto. A palavra de Deus, ela é como fogo que purifica e queima todo o mal e pecado. Sabe, irmão, quando aqueles dias que você sentir, eu não sei você, mas eu sinto às vezes que eu peco. Pastor peca, Osíris. Você pensa que não, pastor peca. Às vezes eu sinto, eu falei, misericórdia, falei demais. Peço perdão ao Senhor. Projeta para mim Deuteronômio 4, versículo 33. Deuteronômio 4, 33. Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo? Como vocês ouviram e continua vivo? Deus, ele falou, fala e falará por meio do fogo. Você vê irmãos aí sendo tocados pelo Espírito Santo, trazendo coisas, palavras, trazendo profecias, trazendo a palavra de Deus, trazendo algo que Deus quer falar para a igreja. Por meio de quê, irmãos? Por meio do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo possa ser o nosso purificador. Quando ouvimos uma palavra que sentimos ir mais fundo no nosso coração e sentimos isso arder, essa palavra é como fogo purificando o nosso interior. Bota lá para mim, Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29, o que ele fala? Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. O Senhor te pergunta nessa noite, a palavra dele não é como fogo para você? Uma palavra genuinamente recebida, uma palavra genuinamente que toca o teu coração, não é um fogo? Você não sente um arder do Espírito Santo no teu coração? Você não sente tocado pelo Espírito? Aí vem Jeremias e fala, não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Não é como um martelo que despedaça uma rocha? Quando a palavra vem cheia do Espírito Santo, quando vem uma palavra de Deus para a tua vida, ela não bate no teu coração, ela não bate na tua vida como fogo, e nos despedaça todo pecado, destrói toda maldade, nos convence daquilo que está acontecendo de errado na nossa vida. Não te convence, irmão? Então que a gente possa nessa noite ser purificado pelo fogo, mas pelo fogo do Espírito Santo. Isso é promessa de Deus. Olha o que está em Mateus 3,11, projeta para mim. Mateus 3,11.
É a promessa do batismo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quantas vezes, irmão, você quer que eu fale aqui do fogo de Deus para você? Seja cheio do fogo de Deus na tua vida. Seja cheio do fogo do Espírito Santo. Ele quer batizar você com água e com fogo. Veio um homem antes de Cristo que batizava com água por meio do arrependimento, mas ele falou: vai vir um depois de mim que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então nós crentes, nós da Igreja Batista Manaim de Resende, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Quando você falar, quando você tratar com o irmão, quando você lidar com o irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Você vai ter a paz que transcende todo o entendimento. Você vai sair daquele calor da emoção. Algumas ministrações atrás eu falei: olha, a gente vai ser conhecido como aquela igreja que dá resposta assim: amanhã eu te dou a resposta. Você nunca mais vai dar resposta no calor da tua emoção. Você nunca mais vai responder seu esposo ou sua esposa no calor da emoção. Você nunca mais vai responder o teu patrão, tua noiva, teu noivo, seu namorado, sua namorada. Tu nunca mais vai responder ela no calor da emoção. Você sempre vai falar para Osíris, você sempre vai falar para a Tati, quando a Tati chegar bem arretada, você vai falar para ela assim: amanhã a gente conversa, meu amor. É assim que a senhora faz comigo. Quando eu chego naquela... Aí vem ela com aquele espírito de Heitor, né? Acalma teu coração. Vai dar tudo certo. Eu não tenho vontade. Calma. Vai dar tudo certo. Aí de tanto ela falar, eu acabo ficando assim. Até durmo. Misericórdia. Até durmo. Mas é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Sabe? Aprende essa, Osíris. Quando vem, você fala: amanhã a gente conversa. Depois a gente conversa. Tu já faz isso, Osíris? Ai, homem sábio. Amém? Faz isso, irmão. Faz igual o Soraya faz comigo. Às vezes eu chego numa pilha. A Duda já viu, né, Duda? A Duda tá lá em casa. Ai, Soraya, calma. De tanto ela falar calma, eu acabo ficando calma. De tanto que ela fala calma, acalma teu coração. Deus está no controle. Aí eu vou ficando. Deus está cuidando de você, meu filho. Você é amado do Pai. Aí começa a coisa na minha vida, sabe? Vai penetrando na minha mente, sabe? Parece aquele Rivotril espiritual. Às vezes tomar Rivotril, irmão, toma na palavra de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Deus, Ele quer os seus filhos puros e sem mistura do mundo. Por isso Deus nos faz ouvir a sua palavra, para aquecer o nosso coração e tirar toda a sujeira. Projeta para mim 1 Coríntios 3, versículo 13 e versículo 15. Deus, Ele quer, sabe, irmãos, Ele quer tratar conosco nessa noite. Ele quer nos purificar. Ele quer nos tratar. Ele quer trazer para nós uma palavra purificadora. 1 Coríntios 13 diz 15, depois o 13, depois o 15. Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 15 agora. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo.
Sabe, deixa eu te falar, para terminar essa palavra aqui, chamar o louvor para a gente terminar louvando. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram tratados por meio de onde? Fogo. Mas quando você entra numa fornalha, quando você entra no fogo, confiando em Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, vai entrar 3 homens na fornalha e vai sair 4. A pessoa vai olhar para 3, mas vai ter 4. O Senhor Jesus vai estar lá. O Senhor Jesus vai estar conosco. Não importa, irmão, o tipo do fogo, o tipo do problema, não importa o que a gente está passando. Eu só quero te falar algo nessa noite para encerrar. O Senhor Jesus, Ele quer te tratar nessa noite, seja pela água, seja pelo fogo. Todos os dois vão te purificar. E em Números ele fala, o que consegue ser tratado pelo fogo, vai ser pelo fogo. O que não consegue, vai ser pela água. Deus ainda escolhe ainda. Ele te conhece, Ele sabe, Ele conhece teu coração. Senão Ele trataria todo mundo no fogo ou todo mundo na água. Ele sabe se você aguenta fogo, ou Ele sabe se você tem que ser tratado na água. Então nessa noite eu quero terminar louvando esse último louvor que nós louvamos aqui. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui para frente. Vem aqui à frente, vamos cantar esse último louvor novamente. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, Ele quer falar conosco nessa noite. O Senhor Jesus, Ele quer nos purificar. Em toda a Bíblia, Deus se manifesta na água e no fogo. Em Êxodo 13, Deus guiou o povo de Israel com uma nuvem de água e uma coluna de fogo. Em Malaquias 3:2 fala que Deus é como água e fogo. Em Salmo 66:10 fala que Davi passou na água e no fogo. Isaías 43, versículo 2, Deus passa na água e no fogo junto conosco. Ele passa na água e no fogo. A grande promessa de Deus nos batiza com água na sua palavra e depois batiza com o Espírito Santo, que é o fogo. Então deixa Deus purificar a tua vida, meu irmão. Deixa Deus falar com você. Vamos ficar de pé. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Abre teu coração, recebe de todo o teu coração. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas não deixe de receber de Deus. Não deixe de ser tocado por Deus nesse momento. E Ele te fala nessa noite, olha, eu quero te tratar, eu quero cuidar, eu quero andar com você. Se você entrar numa fornalha, pode ter certeza, contigo lá eu estarei. Se você se achar no meio de uma tempestade e achar que teu barco vai afundar, pode ter certeza que Ele vai estar lá para te estender as mãos. Tenha certeza disso, meu irmão. Tanto na água quanto no fogo. Aonde você estiver, Deus estará contigo. Esse versículo de Números, ele fala o cuidado de Deus sobre a tua vida. Se não aguenta fogo, eu vou tratar você na água. Ele quer fazer você passar pela água ou pelo fogo, para ser tratado, para ser lavado, para ser remido. Em nome de Jesus Cristo. Hoje a gente vai sair daqui mais leve. Hoje a gente vai sair daqui mais limpo, mais alvo que a neve. Eu creio, meus irmãos, que Deus, Ele ministrou essa palavra no coração dos meus irmãos. Que você tem, Deus, Ele te dá 2 opções. Ele conhece o teu coração. Ele sabe que se você não aguentar o fogo, Ele vai te tratar na água. Mas Ele quer te cuidar. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar da nossa vida. Sabe, esse mundo aí mostrando
cada previsão tenebrosa, cada previsão horrível. Mas você creia numa coisa, que por onde você passar, o Senhor Jesus estará. O Senhor Jesus, Ele tratará. Porque a promessa dele não falha. Ele fala para nós: olha, no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci. Sabe por que Jesus venceu? Ele venceu por mim e por você. Porque Deus, Ele te amou de tal maneira e entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer a vida eterna, está disponível para você. Está disponível, o Senhor Jesus está aí. Jesus, Ele desceu da sua glória, Ele abriu mão da sua glória e veio andar no meio de nós, veio estar conosco. Morreu por nós e levou consigo todo o nosso pecado. Mas deixa eu te falar algo, você tem que fazer apenas uma coisa. Você tem que crer nele de todo o teu coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A única coisa que é impossível para você se achegar a Deus é você se achegar a Ele sem fé. Fé em quê, pastor? Fé no que diz João 3,16, que Deus te amou de tal maneira que Ele entregou seu Filho, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele tem a fé, para todo aquele que crê que Deus do seu trono pega seu Filho e fala para ele: desce lá, limpa meus filhos, purifica o meu povo, purifica. Eu não quero mais destruir com água, eu não quero mais mandar dilúvio. Ele mandou o seu Filho para nos purificar. E nessa noite eu profetizo que você vai sair daqui purificado pela água da palavra, pelo fogo do Espírito Santo. Mas você vai sair daqui purificado. Sinta-se purificado. Nessa noite, coloca a mão no seu peito, nós vamos louvar. Pede para Deus purificar. Fala para Deus, é você e Deus nesse momento. Fala para Ele: Pai, purifica essa área, purifica essa outra área. Fala para Deus, abre teu coração para Deus. É só você e Ele, nem quem está do seu lado vai poder ouvir. Mas fala para Ele: Pai, purifica essa área da minha vida. Se tiver que purificar meu casamento, meu trabalho, meu sustento, purifica agora, Pai. Purifica, purifica em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar.